Sim. Então vamos lá, Beth. Olha, agora de manhã, o marqueteiro do Pazuello, Marquinho Show, lá de Roraima, ele botou o seguinte: olha, Pazuello está pronto para responder qualquer pergunta na CPI. Qualquer pergunta ele vai responder, né? E ele estará muito bem representado pelo doutor Diego Palau, advogado da União. Eu não entendi esse tweet. Porque assim, ou você vai responder a qualquer pergunta, ou seja, vai responder tudo, ou você está representado por um advogado. Eu acho que é muito, eu vejo uma contradição muito grande aí, Beth. E outro dia até eu escrevi pelo seguinte, me chamou a atenção, porque o Pazuello, quando ele foi dar uma entrevista à revista Veja, deixa eu só achar aqui, ele foi dar uma entrevista para a revista Veja, e ele disse o seguinte, deixa eu só pegar aqui um minutinho aqui, pedir a paciência aqui tá, vamos lá. O Eduardo Pazuello foi para a repórter Marcela Matos, que perguntou a ele, lembra, Roberto, quando estava aquela história aquele assanhamento autoritário, AI-5, todo mundo querendo AI-5? Aí o Pazuello respondeu assim, ó, nasci em 63, nem sei o que é AI-5, nunca nem estudei para descobrir o que é. Ou seja, essa foi uma resposta que, partindo de um general, né, que teve todos os seus estudos custeados pelo contribuinte, por nós, soa como um deboche não saber o que é o AI-5, não conhecer esse período. E aí eu fui procurar um depoimento, né, uma investigação. Como é que é uma investigação? Porque ele é testemunha de uma investigação. A ditadura também fazia investigações. Então eu fui ver outra, entre aspas, testemunha, que era o Luiz Eduardo da Rocha Merlino, de 23 anos. E aí uma investigação conduzida pelo Ustra, pelo coronel Ustra. Por que o Ustra? Porque o Ustra é uma referência moral para o presidente da República e sua família, Jair Bolsonaro. Então, é considerado ali o melhor investigador da ditadura, né? Então, o Luiz Eduardo da Rocha Merlindo, ele foi, digamos assim, convocado por homens armados de metralhadoras, invadiram a casa da mãe dele, em Santos, pegaram o Merlindo. A irmã do Merlindo perguntou, mas que é isso? Não tinha uma ordem, não tinha um mandato, não tinha uma decisão fundamentada para levá-lo, ninguém sabia. E como resposta, a irmã de Merlindo levou uma coronhada, de uma metralhadora, e levaram o Merlindo de 23 anos. Bom, o Pazuello, né, isso é AI-5. O Pazuello, sem AI-5, ele foi convocado oficialmente, ele recorreu ao STF, ele usou hotéis de trânsito do Exército Brasileiro em Brasília para fazer seu media training e vai estar assessorado de um advogado. Então já começa aí uma diferença, né, entre AI-5 e democracia que o Pazuello diz desconhecer. Bom, o Merlindo foi levado de Santos até o DOI de São Paulo, chegando lá foi interrogado, né, e acharam que ele se reservou ao direito de silêncio em algumas questões. Queriam saber exatamente sobre a companheira dele, onde é que estava a companheira dele, que também seria uma integrante do Partido Comunista. Então, o Merlindo, ao se recusar ao direito de silêncio, ele sofreu 24 horas de tortura, foi colocado no pau de arara, recebeu choques, colocaram fios no pênis dele, começaram a dar choques, enfim. Saindo do AI-5, indo para um depoimento na democracia, como Pazuello falar, ele vai poder se reservar ao direito ao silêncio e não vai acontecer, não vai tomar choque, não vai ser colocado no pau de arara. Tem um advogado, o STF o está garantindo, né? O Supremo Tribunal Federal o está garantindo. E se tiver qualquer piripaque, vai haver a melhor equipe médica para atendê-lo. Então, mais uma diferença aí para o Pazuello, que diz que não sabe, não estudou, não tem interesse em saber o que é AI-5. Mais uma diferença. Vamos adiante. Se o Pazuello cair em contradição com algum outro depoimento, a CPI poderá convocá-lo para fazer uma cariação. A cariação é duro, é chato, mas nada se compara à cariação que era feita com o AI-5. Com o AI-5, o Merlino caiu em contradição e o Ustra, volto a dizer, referência moral da família Bolsonaro,
decidiu fazer uma cariação entre o Merlindo e a outra testemunha. Colocou frente a frente não é, porque o Merlindo já não conseguia mais ficar em pé, seus membros inferiores estavam em gangrena em função das torturas, ele deitado, as nádegas esfoladas e vomitando sangue quando comia, foi feita a cariação. Isso é AI-5, que o Pazuello não sabe e não estudou. Na democracia, haverá uma cariação, ele poderá levar advogado, não vai ter problema, ninguém vai encostar o dedo nele. Por fim, o Merlindo morreu e o Estado brasileiro mandou passar um caminhão várias vezes sobre o cadáver e avisou a família que houve um atropelamento, que ele tinha tentado fugir e foi atropelado. Então, achei interessante fazer esse paralelo, Beth, para mostrar que essa declaração do Pazuello, de que ele não sabia o que era AI-5, não tinha estudado, então não podia opinar, ele vai ter uma oportunidade única de entender na prática, na própria pele, a diferença entre o tratamento de uma testemunha numa democracia e numa ditadura. E da próxima vez que ele for perguntado, acho que ele não precisa recorrer a uma resposta cínica como essa. Bastará dizer que a diferença é a vida, porque uma testemunha numa investigação na democracia sai viva. Uma testemunha numa investigação na ditadura, e ainda mais sob o comando da referência moral da família Bolsonaro, saiu morta.